Os passageiros ficaram imóveis quando o pastor alemão avançou contra a mala azul, rosnando, ladrando os dentes à mostra, como se tivesse encontrado uma ameaça mortal. Os agentes gritaram para que todos recuassem. A mala não se mexia, mas algo dentro dela sim. O cão policial pressionou o nariz contra a bagagem, deixando escapar um ganido de desespero, que ninguém alguma vez o tinha ouvido fazer. O seu manobrador tentou puxá-lo para trás, mas o cão recusou-se, arranhando o fecho, ladrando freneticamente, como se alguém estivesse a ficar sem tempo. Todos pensaram que o cão tinha enlouquecido, mas Rex continuou a ladrar cada vez mais alto, mais forte, raspando no fecho como se estivesse a tentar arrancá-lo à força. O agente Daniel Souza correu até lá e agarrou na alça. A quem pertence esta bagagem? Apresente-se agora. Ninguém se apresentou. A equipa de segurança rodeou a mala. As pessoas murmuravam: será uma bomba-droga, uma arma escondida. Mas ninguém tinha resposta. E quando os agentes finalmente abriram o fecho daquela mala, todos desejaram não ter olhado, porque o que encontraram era ainda mais chocante do que alguma vez tinham imaginado. Fiquem conosco porque esta história vai deixar-vos em choque. Antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o vosso gosto e subscrever o canal. E digam-me uma coisa, de onde é que estão a ver este vídeo. Escrevam o nome do vosso país nos comentários. Adoro ver até onde as nossas histórias chegam. O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, fervilhava com o habitual caos matinal. Malas com rodinhas por todo o lado, anúncios que ecoavam pelos altifalantes viajantes apressados em todas as direções, como se o mundo inteiro dependesse dos seus passos. A luz do sol atravessava as enormes janelas de vidro, projetando reflexos compridos sobre o chão brilhante. Era o tipo de manhã em que tudo parecia previsível, quase rotineiro. O agente Miguel Barros estava junto do seu parceiro de confiança da unidade sinotécnica da PSP Rex, observando o fluxo constante de passageiros a passar pelo controlo de segurança. Rex, um pastor alemão inteligente e de olhar aguçado, mantinha-se perfeitamente imóvel a analisar rostos, malas e movimentos com uma precisão impossível para qualquer humano. As suas orelhas mexiam a cada som, mas permanecia paciente à espera da próxima ordem de Miguel. Mais um dia daqueles, murmurou o agente Daniel Souza ao juntar-se a Miguel. Parece que metade de Portugal decidiu viajar hoje. Miguel soltou uma pequena risada. Época do Natal a chegar. Toda a gente a correr para algum lado. Mas mesmo falando de forma descontraída, Miguel mantinha a atenção instintiva sobre toda a área. Anos de serviço tinham apurado os seus sentidos. Conseguia detectar comportamentos nervosos, padrões suspeitos, movimentos estranhos. Mas naquele dia nada se destacava. Apenas famílias cansadas, viajantes de negócios e turistas a arrastar lembranças de Lisboa. Rex farejou o ar cauda baixa, mas tranquila. As verificações de rotina raramente o incomodavam. Lidava com multidões com mais disciplina do que muitos agentes. Crianças acenavam para ele. Algumas pessoas tiravam selfies ao longe, e Rex apenas piscava vagarosamente em reconhecimento, sem nunca perder o foco. A passadeira rolante emitia um zumbido constante, enquanto as malas passavam pelas máquinas de raio-x. Os agentes verificavam identificações, os scanners apitavam e os supervisores davam instruções pelos rádios. Tudo normal. Tão normal que Miguel mal reparou na mala azul colocada no fim da linha. Misturava-se com as centenas de outras malas a passar. Mas Rex reparou. As suas orelhas mexeram. O nariz tremeu. Miguel ainda não sentia nada de estranho, mas a mudança subitil na postura de Rex indicava que aquele dia rotineiro estava prestes a deixar de o ser. Miguel olhou para baixo. O que foi, rapaz? Rex não se mexeu, não latiu. Apenas fixou o olhar em frente mais concentrado do que antes. A manhã parecia comum, mas Rex já tinha detectado a primeira ondulação de algo fora do normal, algo que em breve iria abalar todo o aeroporto.
A passadeira vibrava suavemente à medida que mala após mala deslizava pelo túnel de raio-x. Miguel estava de braços cruzados observando os passageiros recuperarem os seus pertences com a mesma pressa que já tinha visto milhares de vezes. A mala azul simples de tamanho médio, gasta nos cantos, passaria despercebida por qualquer pessoa. Mas não por Rex. A mala movia-se lentamente pela passadeira sem dono, sem atenção. Sem etiquetas, sem fitas coloridas, sem autocolantes brilhantes como a maioria dos viajantes usava. Apenas uma mala simples, aparentemente pesada, que quase parecia arrastar-se à medida que a passadeira a empurrava. Uma das agentes, Joana, franziu o sobrolho enquanto verificava a prancheta. Espera aí. Esta mala não corresponde a nenhum dos registros de passageiros atuais. Miguel levantou uma sobrancelha. Queres dizer? Quero dizer que nenhum passageiro em fila a registrou, respondeu ela. Bagagem não reclamada não era incomum, mas nunca era ignorada. Especialmente não num aeroporto onde uma única mala esquecida podia fechar um terminal inteiro. Rex inclinou-se para a frente, a cauda rígida. Deu alguns passos lentos em direção à saída da passadeira, o nariz erguido a farejar o ar. Miguel percebeu de imediato. Rex, murmurou estreitando os olhos. O cão não latiu. Ainda não, mas algo na sua postura, a cabeça baixa, os ombros tensos, fez Miguel endireitar-se. Rex tinha sido treinado para distinguir cheiros, detectar ameaças e alertar antes que qualquer perigo chegasse ao público. Os passageiros continuavam a passar pela mala misteriosa sem lhe dar uma segunda olhadela. Um empresário contornou-a. Uma mãe puxou o filho para mais perto. Um grupo de adolescentes ria enquanto esperava as suas próprias malas. Movimentos banais do dia a dia. E, no entanto, Rex continuava fixo naquela única peça de bagagem. Joana aproximou-se. Tiro-a da passadeira. Miguel acenou lentamente. Sim, vamos ver. Ela carregou no botão de pausa. A passadeira parou com um suspiro mecânico baixo. A mala azul ficou sozinha no final, pesada e imóvel. Assim que foi retirada da passadeira, o seu peso tornou-se evidente. Caiu sobre a mesa de inspeção com mais força do que o esperado. Estranho, murmurou Joana. Parece mais pesada do que aparenta. Miguel não respondeu. Observava Rex atentamente. O cão deu uma volta, depois outra, e baixou o nariz até a mala. A respiração acelerou. Algo naquele cheiro não estava certo. Os pelos dos braços de Miguel eriçaram-se. Esta mala não foi reclamada, repetiu Joana. Miguel soltou o ar devagar. Ou alguém não quis reclamá-la. No instante em que as palavras lhe saíram da boca, Rex soltou um rosnado baixo e profundo. Algo dentro daquela mala tinha captado toda a sua atenção. Algo que nenhum humano tinha detetado ainda. E fosse o que fosse o dia, estava prestes a mudar. O rosnado de Rex não era o aviso casual que por vezes dava durante verificações de rotina. Este vinha do fundo do peito, um som que pôs imediatamente todos os agentes em alerta. O pelo ao longo da sua coluna eriçou-se e a postura mudou de curiosidade cautelosa para modo totalmente defensivo. Calma, rapaz, sussurrou Miguel apertando a trela. Mas Rex não estava a acalmar. Estava a escalar. O pastor alemão lançou-se para a frente ladrando tão repentina e violentamente que vários passageiros perto do controlo recuaram assustados. As patas bateram com força no chão, enquanto ele puxava com violência em direção à mala, dentes à mostra, olhos fixos, como se estivesse a ver algo perigoso a mover-se lá dentro. O agente Daniel Souza correu. Mas o que raio é que ele está a detetar? Explosivos. Miguel abanou a cabeça. Não assim. Isto é diferente. Rex não tinha sido treinado para ladrar agressivamente perante bombas. Alertas de explosivos exigiam que ele congelasse e se sentasse. Esta urgência frenética e selvagem significava outra coisa. Algo vivo. Algo que sofria. Algo errado. Os passageiros começaram a murmurar. É uma bomba. O que está dentro da mala, meu Deus?
Devemos fugir. Uma mãe puxou seu bebê para junto do peito com os olhos arregalados de medo. Funcionários do aeroporto começaram a afastar pessoas da mesa de inspeção, criando espaço. Mas Rex não recuou. Arranhava a mala ladrando cada vez que a pata tocava no tecido. A voz de Joanna tremeu. Miguel, ele está aqui a perder o controlo. Rex atrás, ordenou Miguel. Mas Rex recusou. Ladrava mais alto, mais desesperado, circulando a mala, o nariz pressionado contra as costuras. Caminhava inquieto, como se algo lá dentro estivesse realmente a ficar sem tempo. A situação escalou rapidamente. O chefe Almeida entrou apressado. Isolar esta zona já. Os agentes mexeram-se depressa, fechando acessos, redirecionando passageiros e formando um perímetro em torno da mala. Os rádios explodiram em mensagens urgentes. O protocolo exigia cautela. Uma mala não reclamada. Um K9 a reagir violentamente. Esta combinação nunca era ignorada. Rex continuava a ladrar sem parar com tanta força que saliva saltava do seu focinho. Os olhos não abandonavam a mala nem por um segundo e cada músculo do seu corpo tremia. Miguel já tinha visto Rex detetar drogas, explosivos, vestígios de sangue, mas nunca o tinha visto comportar-se assim. Miguel disse Joanna em tom incisivo. Precisamos da equipa de inativação de explosivos. Se ele acha que... Não são explosivos, interrompeu Miguel firme. Ele está a reagir como se houvesse alguém lá dentro. As palavras escaparam-lhe, antes que pudesse pará-las. Mas assim que as disse, o estômago afundou. A possibilidade pairou pesadamente entre os agentes. Daniel engoliu em seco. Alguém. Como em alguém vivo. De repente, Rex soltou um ganido agudo, um som que Miguel só ouvira quando o cão encontrava pessoas feridas em missões de resgate. Aquele som não era medo, era urgência, pânico, alarme. Miguel agachou-se e colocou a mão no flanco de Rex. O cão tremia. Seja o que for que está aí dentro, sussurrou. Miguel está vivo e em apuros. A mala permanecia sobre a mesa silenciosa e imóvel, mas Rex sabia algo que os humanos não sabiam. E fosse qual fosse o segredo que aquela mala escondia, Rex não iria parar até que a abrissem. O pânico silencioso que se espalhava pelo controlo de segurança era quase invisível, mas todos os agentes o sentiam. Os latidos incessantes de Rex ecoavam no teto alto, percorrendo o longo terminal como um alarme impossível de desligar. Mesmo os passageiros atrás da fita de segurança olhavam nervosos, segurando os cartões de embarque com força. Isolar isto agora, repetiu o chefe Almeida, desta vez com mais urgência. Em segundos, os agentes moveram-se com precisão afiada. As barreiras metálicas fecharam-se com estrondo. Sinais acenderam-se com avisos em vermelho vivo, zona temporariamente interdita. Assistentes afastavam passageiros da área de inspeção, tentando mantê-los calmos. Miguel permaneceu junto a Rex, tentando estabilizá-lo. Mas a ansiedade do cão só aumentava. As unhas raspavam no chão quando ele puxava em direção à mala, ladrando com tanta intensidade que parecia estar a lutar contra o próprio relógio. Joanna, agora com luvas de proteção, aproximou-se com cautela. Precisamos da confirmação da equipa de inativação de explosivos. É protocolo. Miguel abanou a cabeça de imediato. Ele não está a agir como se fossem explosivos. Olha para ele. Ele está com medo. Rex raramente mostrava medo. Estava treinado para enfrentar perigo de frente. Mas ali a cauda estava baixa, os olhos arregalados, o corpo inteiro a tremer. Não era agressividade, era desespero. Daniel aproximou-se com um dispositivo de detecção. Deixa-me ao menos fazer uma verificação rápida. Quando ele passou o sensor pela mala, Rex voltou a lançar-se para a frente, ladrando tão violentamente que Miguel teve de se firmar. O dispositivo apitou de forma incerta, as leituras a tremer. Sem químicos, sem metais, sem eletrônica, murmurou Daniel confuso. Então o que é? O chefe Almeida inclinou-se. Pode ser biológico, pode ser tráfico, pode ser outra coisa qualquer.
O maxilar de Miguel contraiu-se. Seja o que for, o Rex quer que a abramos imediatamente. Um silêncio breve caiu sobre o grupo quebrado apenas pelos ganidos frenéticos de Rex. Joana hesitou. Não podemos abrir uma mala selada sem autorização. Rex latiu de forma explosiva, como se a estivesse a contestar. Miguel avançou. Estamos a ficar sem tempo. Olha para ele. Ele não está só a alertar. Ele está a implorar. O chefe observou Rex durante longos segundos. O cão encostou o nariz ao fecho, soltando um choro ansioso de partir o coração. Finalmente, o chefe acenou. Muito bem. Preparem-se para abrir. Equipamento de proteção. Movimentos lentos. Toda a gente para trás. Os agentes posicionaram-se formando um semicírculo. Os passageiros foram afastados ainda mais alguns a filmar com mãos trêmulas. Miguel ajoelhou-se ao lado de Rex e sussurrou. Vamos descobrir, parceiro. Aguenta só mais um pouco. O aeroporto caiu numa quietude tensa. Cada olhar fixo naquela única mala azul. Seja o que fosse que estava lá dentro, tinha desencadeado em Rex algo que nenhum manual de treino conseguia explicar, e estavam a segundos de saber o porquê. A sala parecia de repente mais pequena, mais apertada, enquanto os agentes formavam o perímetro em volta da mesa de inspeção. A mala azul estava ao centro como uma ameaça silenciosa. O tecido gasto escondia segredos para os quais ninguém estava preparado. Miguel segurava Rex com uma mão, mas o cão continuava a puxar desesperado, a tremer, a arfar, como se cada segundo fosse vital. Joana aproximou-se com o equipamento de proteção, as mãos enluvadas suspensas sobre o fecho. Todos prontos, perguntou baixinho. Ninguém respondeu. Apenas se prepararam. Miguel acenou-lhe. Devagar e com cuidado. Se o Rex está a reagir assim, alguém lá dentro precisa de ajuda. Rex deixou escapar um ganido agudo, arranhando o pé da mesa, a cauda baixa e tensa. A respiração rápida parecia um apelo para que se apressassem. Joana expirou fundo, agarrou o fecho e puxou. Zip. O som cortou o silêncio como uma lâmina. Ela parou esperando alguma reação. Movimentos, cheiros, sons. Nada. Abriu a mala uns centímetros, permitindo que os agentes iluminassem a abertura com lanternas. Daniel semicerrava os olhos. Não vejo. Espera algo embrulhado. Joana abriu o resto num movimento rápido e firme. A tampa tombou. Um arrepio coletivo varreu os agentes. Dentro da mala apertada no espaço minúsculo, embrulhada num pequeno cobertor cor-de-rosa, estava uma criança. Uma menina de cerca de 2 anos, as bochechas pálidas, o cabelo encaracolado, emaranhado, os lábios entreabertos. Não chorava. Não se mexia. Meu Deus! Murmurou Joana, levando a mão à boca. Há uma criança aqui. Os passageiros atrás da barreira gritaram. Alguns deixaram cair as bagagens. Telemóveis levantaram-se. Alguém gritou por uma ambulância. Outro chamou por mais segurança. O pânico espalhou-se como uma onda de choque. O coração de Miguel apertou-se. Ela não está a respirar bem, disse, avançando de imediato. O peito minúsculo da menina subia em respirações superficiais e irregulares, cada uma mais fraca do que a anterior. Os dedinhos mexeram-se por um instante. Depois ficaram completamente imóveis. Joana estendeu as mãos trêmulas. Cuidado, cuidado. O cobertor deslizou, revelando hematomas nos pulsos da criança, marcas nos tornozelos. Ela tinha sido presa ou segurada à força, ou pior. Rex saltou de repente, pousando as patas da frente na mesa, o nariz quase a tocar na menina. Deixou escapar um gemido suave e trêmulo, o som de um cão a reconhecer dor, medo e fragilidade ao mesmo tempo. Miguel engoliu em seco. Rex sabia. Ele sabia que ela estava viva lá dentro. A voz quebrada de Daniel saiu num sussurro desesperado. Quem faria isto a um bebê? Ninguém respondeu. Joana levantou cuidadosamente a menina nos braços, as lágrimas a marejar-lhe os olhos. A cabeça da criança tombou sobre o ombro dela, mole e fria.
Chamem os médicos agora, gritou Miguel. Digam-lhes que é crítico. Os agentes movimentaram-se em todas as direções a gritar para os rádios. O chefe Almeida ladrou ordens abrindo um caminho direto para os socorristas. Todo o aeroporto parecia paralisado, cada olhar preso naquele pequeno corpo embrulhado. Rex encostou-se a Joana, farejando a criança choramingando de desespero. Empurrou o pé dela com o nariz como se estivesse a implorar para que a menina acordasse. Miguel afastou delicadamente o cabelo da criança e sussurrou. Aguenta, princesa. Encontramos-te. Estás segura agora. Mas lá no fundo todos sabiam que a luta para salvá-la estava apenas a começar. O caos explodiu no momento em que os agentes perceberam que a menina estava viva, mas por pouco. Joana apertou a criança contra o peito, os braços a tremer, enquanto corria pelo corredor aberto para a emergência. A cabeça da bebé balançava sem força sobre o ombro dela, o peito minúsculo subindo fraco, quase como uma vela a apagar-se ao vento. Socorristas. Precisamos de socorristas, já gritou Miguel, a voz a ecoar pelo terminal. Os passageiros abriram caminho de imediato, alguns ofegando, outros tapando a boca em choque enquanto Joana passava a correr. Rex seguia colado a ela, ganindo em pânico, cada instinto a gritar que o tempo estava a te acabar. 2 técnicos do INEM irromperam pelo terminal empurrando os agentes para passar. Onde está a paciente? Exigiu um deles. Aqui, exclamou Joana, entregando a menina para os braços deles. Os paramédicos colocaram rapidamente a criança numa maca portátil. Um verificou as vias respiratórias. O outro levantou-lhe suavemente as pálpebras, franzindo a testa ao ver o olhar inconsciente. Pulso fraco, disse. Respiração superficial. Está desidratada, possivelmente com hipotermia. O estômago de Miguel deu um nó. Ela vai sobreviver. O paramédico não respondeu de imediato. Colocou uma pequena máscara de oxigênio sobre o nariz e a boca da menina. A criança não reagiu. Não se mexeu. Nem sequer pestanejou. Rex voltou a choramingar, andando de um lado para o outro junto à maca. Empurrou a ponta do cobertor com o nariz, tentando acordá-la, tentando fazê-la lutar. Finalmente, o paramédico ergueu o olhar. Precisamos de a mover imediatamente. A maca começou a rolar. Os agentes abriram caminho. Rex seguiu de perto, recusando-se a tirar os olhos dela. Miguel acompanhou-os a trote. Quando chegaram à saída, o ar mais frio do exterior tocou a pele da criança. Os dedos minúsculos dela moveram-se só por um instante. Foi Miguel quem viu primeiro. Ela mexeu-se, gritou. Ela mexeu-se. Viram isso? O paramédico inclinou-se sobre ela. Bom sinal, mas continua crítica. Temos de continuar. As portas da ambulância abriram-se de repente. Lá dentro, a equipa trabalhava com precisão feroz. Cobertores térmicos, catéteres, aumento do fluxo de oxigênio. Um paramédico deu leves toques na bochecha da menina. Vamos, querida. Fica conosco. Um gemido muito fraco escapou pelos lábios dela. Algo apertou dentro do peito de Miguel. Ele virou-se para Rex, que estava com as patas apoiadas no para-choques da ambulância, a olhar para dentro com olhos desesperados. Miguel colocou a mão no dorso do cão. Tu encontraste-a, murmurou. Se ela sobreviver, é por tua causa. As orelhas de Rex mexeram-se, mas ele não desviou o olhar da menina. O paramédico inclinou-se para fora da ambulância. Levamo-la para o hospital de Santa Maria. Sigam-nos se forem. A porta fechou-se com estrondo. As sirenes rugiram. A ambulância arrancou do aeroporto cada segundo a pesar como chumbo. Miguel observou-a desaparecer pelo trânsito antes de sussurrar a Rex: vamos. Não a vamos deixar sozinha. A luta pela vida dela estava apenas a começar. E Rex ainda não tinha acabado. Assim que a ambulância se afastou, o aeroporto transformou-se de caos em cena de crime. Os agentes reuniram-se em torno da zona de inspeção, o terminal outrora movimentado agora estranhamente silencioso, preenchido apenas com o eco distante dos latidos frenéticos que Rex deixara para trás.
Miguel expirou de forma trêmula, tentando recompor-se. A criança estava a caminho do hospital. Mas agora outra pergunta urgente pairava no ar. Quem a tinha colocado dentro daquela mala? A voz do chefe Almeida cortou o silêncio. Quero todas as imagens de videovigilância da última hora. Todos os ângulos, todas as passadeiras, todas as entradas. Joana já digitava rapidamente no tablet. Estou a aceder às câmaras da zona de despacho de bagagens. Rex sentou-se ao lado de Miguel. Finalmente em silêncio, mas visivelmente inquieto, os olhos sempre a desviar-se para a mala aberta, como se esperasse que a menina ainda estivesse lá. Miguel passou a mão pela cabeça. Vamos descobrir quem fez isto, parceiro. Um monitor digital foi trazido para a sala. Os agentes juntaram-se à volta enquanto Joana tocava numa miniatura de vídeo. Aqui, disse ela, isto é 15 minutos antes da mala chegar à passadeira. As imagens mostravam passageiros a despachar bagagens, famílias a conversar turistas, a rir viajantes de negócios apressados, tudo normal. Depois uma figura entrou no enquadramento, uma pessoa com capuz rosto escondido, movendo-se devagar com cuidado. Joana congelou a imagem. Pausa. Zoom. A pessoa usava um camisolão escuro, as mangas puxadas sobre as mãos. Trazia a mala azul pela pega. Mas o que chamou a atenção de Miguel foi o modo como se movia, cauteloso, quase protetor. Daniel franziu o sobrolho. Por que é que parece que há de estar lá a embalar? Joana voltou a pôr o vídeo a andar. A figura encapuzada caminhou diretamente até a passadeira, olhou em volta e pousou a mala com demasiada delicadeza para uma bagagem comum. Não colocou etiqueta, não falou com ninguém, não olhou para cima nem uma vez. Depois afastou-se. Não em direção ao controlo, nem ao check-in, nem às saídas. Desapareceu no meio da multidão. O maxilar de Miguel enrijeceu. Recuar. Segue para onde ela vai. Mas quando Joana passou para a câmara seguinte, a figura tinha desaparecido. Tinham escolhido o único ponto cego de todo o terminal. Como é que sabiam onde era o ponto cego? Murmurou Daniel. Porque isto não foi aleatório, disse Miguel baixinho. Alguém planeou isto. Rex soltou um som baixo e inquieto, meio ganido, meio rosnado, como se concordasse. O chefe Almeida avançou. Todos atentos, estamos perante um possível caso de rapto. O suspeito não identificado pode ainda estar nas proximidades. Miguel olhou para a imagem congelada da pessoa encapuzada. Quem quer que tenha colocado aquela criança dentro da mala. Não queria que ela sobrevivesse. E agora estava algures por aí a observar a esconder-se ou a preparar o próximo passo. O quarto do hospital estava silencioso, exceto pelo bip constante do monitor cardíaco. A luz suave filtrava-se pelas cortinas, iluminando o rosto pálido da menina. Ela jazia imóvel na pequena cama, envolta em cobertores limpos, o peito a subir devagar sob a máscara de oxigênio. Por um momento parecia em paz, demasiado em paz, para uma criança encontrada dentro de uma mala. Miguel estava ao pé da cama, braços cruzados. Rex sentado fielmente ao seu lado. O cão não tirara os olhos da menina desde que ela chegara. Estava deitado com a cabeça sobre as patas, orelhas erguidas, a observar cada respiração como se pudesse protegê-la, apenas com força de vontade. Uma enfermeira entrou em silêncio. Os sinais vitais estão a melhorar, murmurou ela ajustando os monitores. A hidratação e o aquecimento ajudaram. Agora é esperar. Miguel assentiu, embora a tensão nos ombros não diminuísse. Alguma ideia de quando ela acorda? A enfermeira sorriu de leve. Às vezes as crianças surpreendem-nos. Podem ser minutos, podem ser horas. Rex mexeu-se as orelhas a estremecer o nariz, a erguer-se um pouco, farejando o ar perto da menina. Miguel observou-o atentamente. Achaste que estava a acontecer alguma coisa? Murmurou. Rex levantou-se devagar, a cauda imóvel, os olhos fixos na criança. Aproximou-se da cama
e apoiou suavemente as patas no rebordo. Miguel não o travou. Algo naquele comportamento parecia intencional, quase instintivo. Então, aconteceu. Um som minúsculo, um gemido suave escapou debaixo da máscara. Miguel endireitou-se de imediato. Ela está a mexer-se. Os dedos da menina fecharam-se no cobertor. As pálpebras tremeram, lutando para se erguer. Outro gemido fraco, seguido de uma respiração trêmula. O monitor acelerou. Rex deixou escapar um latido suave, não alto, não agressivo, mas um chamamento gentil, como se a estivesse a encorajar. Lentamente, com esforço, os olhos da menina abriram-se. A expressão estava confusa, perdida. O olhar vagueou pela sala. Até parar em Rex. Os lábios dela moveram-se. Uma voz frágil, quase imperceptível, saiu Dog. A cauda de Rex bateu levemente no estrado da cama. O coração de Miguel apertou-se. Era a primeira palavra que ela dizia, talvez a primeira em dias. A menina estendeu a mão trêmula para Rex. O cão aproximou-se mais, baixando a cabeça, até o nariz tocar suavemente nos dedos dela. Os olhos da criança encheram-se de lágrimas. Medo, alívio, reconhecimento. Sem saber por quê, agarrou-se a ele como se fosse a única coisa segura no mundo. Miguel chegou mais perto. Olá, princesa. Estás bem agora? Ela piscou para ele, a voz a roçar o silêncio, mamã. Onde está a mamã? Um arrepio percorreu Miguel. O mistério estava longe de terminar. Tinha acabado de se aprofundar. De volta ao centro de controlo de segurança do aeroporto, a tensão era mais pesada do que o zumbido dos monitores. Os agentes agrupavam-se à volta de vários ecrãs a recuar e avançar horas de videovigilância, desesperados por rastrear a origem da mala azul. O agente Daniel inclinou-se para a frente, semicerrando os olhos para ver o carimbo temporal. Volta 10 segundos atrás. É ele. Vi um movimento. O técnico recuou o vídeo. Uma figura com capuz entrou no enquadramento, cabeça baixa, ombros encolhidos, movendo-se com uma rigidez estranha, como se tentasse não ser notada. A pessoa parou perto da passadeira, pousou a mala, olhou em volta com nervosismo e depois afastou-se sem lançar um único olhar para trás. Joana soltou o ar bruscamente. Ele não parece alguém que se esqueceu da bagagem. Daniel abanou a cabeça. Não. Parece alguém que queria que ela desaparecesse. Nesse momento, Miguel entrou na sala com Rex ao calcanhar. Os agentes voltaram-se quando ele se aproximou dos ecrãs. Mostrem o que encontraram. O vídeo voltou a passar. Miguel estudou cada movimento. A altura do indivíduo. O jeito manco, o casaco demasiado largo, a maneira como ajustava constantemente a manga como quem tenta esconder algo. Isso é intencional, murmurou Miguel. Ele não está tardando a largar uma mala. Está a plantar um crime. Joana acenou. Rastreamos a saída dele do terminal pouco depois. Olha. Outra câmara surgiu no monitor. A mesma figura encapuzada a deslizar pela multidão, evitando câmaras dirigindo-se ao parque de estacionamento coberto. Daniel apontou. Estamos a correr análise facial, mas ele manteve o capuz demasiado baixo. Pode ter sido de propósito. Pode ser comportamento treinado. Rex começou a farejar o ar junto aos monitores. Depois choramingou baixinho, inquieto, andando de um lado para o outro. Miguel agachou-se ao lado dele. Lembras-te do cheiro, não é, rapaz? As orelhas de Rex ergueram-se. Ele aproximou o nariz do ecrã quando o homem encapuzado apareceu novamente. Não reagia com raiva, mas com alerta absoluto. Miguel levantou-se. O Rex pode rastreá-lo. Se ele esteve perto da mala, o cheiro dele vai estar lá todo. Joana piscou. Queres fazer correspondência de odor a partir do hospital? Miguel assentiu. Rex não vai deixar a menina sozinha por muito tempo, mas se levarmos um cotonete com o odor da mala, ele pode seguir o rastro direto até aquele homem. Daniel tocou no rádio. Vou pôr a equipa de recolha de prova a preparar isso. Mas antes que voltassem aos monitores, o técnico congelou a imagem. Esperem! Precisam de ver isto.
Ele ampliou um novo ângulo. Outra câmara do exterior do terminal. O homem encapuzado não estava sozinho. Ao lado dele caminhava outra pessoa mais baixa, a usar luvas carregando uma pequena mochila. Moviam-se com o mesmo ritmo cuidadoso e coordenado. O fôlego de Joana prendeu-se. Isto não foi aleatório. Isto foi planeado. Miguel trocou um olhar sombrio com ela. 2 pessoas envolvidas significa que esta criança não foi abandonada. Daniel completou voz baixa. Ela estava a ser transportada. A sala ficou em silêncio. O mistério já não era sobre o que tinha acontecido. Agora, era uma corrida para descobrir por que e quem mais podia estar envolvido. A sala de interrogatórios da esquadra estava silenciosa, exceto pelo tic-tac de um relógio de parede. O agente Miguel estava de pé junto à mesa Rex, deitado, alerta aos seus pés. Do outro lado, estava uma mulher de 30 e poucos anos, olhos vermelhos, mãos a tremer o cabelo desgrenhado, como se tivesse corrido durante dias. As roupas amarrotadas, a respiração irregular. Parecia uma mãe a viver o pior pesadelo imaginável. Chamava-se Emília Pereira. No momento em que chegou à esquadra a chorar, a gritar que a filha tinha sido levada, as peças começaram a encaixar-se. Agora ali, frente a frente, ela segurava uma fotografia amarrotada da filha, a mesma menina que Miguel encontrara dentro da mala. Emília limpou as lágrimas com dedos trêmulos. Por favor, diga-me que ela está viva. Miguel sentou-se devagar. Ela está. Acordou há algumas horas. Ainda está fraca. Mas está segura? Perguntou pela mãe. O corpo de Emília cedeu para a frente. Ela desabou a chorar nas mãos. Rex ergueu a cabeça e choramingou sentindo a dor dela. Depois de alguns segundos, Emília inspirou profundamente tentando recuperar algum controlo. Eu preciso de contar tudo, murmurou. Preciso que entenda como isto aconteceu. Miguel acenou. Diga com calma. Emília fixou o olhar na fotografia entre as mãos. O nome dela é Lia. Fez 2 anos há pouco. É a menina mais doce. Está sempre a rir, sempre a estender os braços para mim. Eu nunca imaginei que alguém lhe fizesse mal. A voz dela voltou a quebrar. Tudo começou há 3 dias, continuou engolindo em seco. Levei-a ao Centro Comercial Colombo. Eu estava a ver umas roupas. E ela estava mesmo ao meu lado. Só por um segundo. Só um segundo. Virei-me para pegar numa camisola. As lágrimas toldaram-lhe a visão. E quando olhei de novo, ela tinha desaparecido. Miguel inclinou-se para a frente. Alguém viu alguma coisa? Emília abanou a cabeça, depois assentiu com hesitação. Uma mulher. As câmaras mostraram isso. Ela estava com a Lia nos braços. Fingia que Lia era filha dela. As pessoas acharam que ela só estava a carregar o bebê. As mãos de Emília cerraram-se em punhos. Ela saiu diretamente do centro comercial para o estacionamento e desapareceu. Um arrepio percorreu Miguel. Vimos gravações de uma figura encapuzada a deixar uma mala no aeroporto. Poderia ser ela. Talvez, sussurrou Emília. Mas eu não entendo por que alguém levaria a minha filha. Eu não tenho inimigos, não devo dinheiro a ninguém, não estou envolvida em nada perigoso. As orelhas de Rex ergueram-se. O cheiro a medo, verdade e desespero emanava de Emília como uma onda. Miguel respirou fundo. Emília recebeu alguma mensagem, ameaça, algo estranho. Ela hesitou, depois levou a mão trêmula até a mala. Tirou o telemóvel e abriu um ficheiro. Recebi isto ontem à noite. Empurrou o telemóvel pela mesa. Miguel inclinou-se. Era um vídeo trêmulo, mal iluminado. A voz distorcida de uma mulher dizia: Ela não te pertence. Nunca mais a verás se fores à polícia. O maxilar de Miguel contraiu-se. Por que não relatou isto antes? Emília desabou outra vez. Porque eu tive medo que ela matasse a minha bebé. Eu não sabia o que fazer. Mas hoje vi as notícias.
Disseram que tinham encontrado uma mala abandonada no aeroporto. A voz falhou-lhe. Eu rezei. Meu Deus, eu rezei para que fosse ela. Rex levantou-se de repente e pousou as patas no joelho de Emília. Ela sobressaltou-se, depois tocou-lhe na cabeça com delicadeza. Tu salvaste-a? Não foi Miguel, assentiu suavemente. O Rex é a razão de ela estar viva. As lágrimas de Emília caíram com mais força. Por favor, leve-me até ela. Preciso de assegurar. Ela precisa de saber que eu nunca deixei de procurar. Miguel levantou-se. Vamos agora mesmo. Mas enquanto a acompanhava para fora, ele sabia de outra coisa, isto não era apenas um rapto. Havia um motivo, uma verdade mais sombria, e estavam prestes a descobri-la. A sala de investigação fervilhava com o zumbido leve dos rádios, enquanto Miguel, Daniel e Joana se juntavam diante do grande ecrã. Rex estava sentado ao lado de Miguel, alerta, orelhas erguidas, sentindo a tensão pesada no ar. Emília já tinha sido levada em segurança para o hospital, mas o caso estava longe de terminado. Agora que a criança estava viva, o foco mudava para a pessoa que tinha tentado garantir que ela nunca fosse encontrada. Joana clicou no vídeo captado perto da passadeira. É aqui o momento em que a mala foi deixada, disse em voz baixa. As imagens granuladas mostravam a figura encapuzada a empurrar a mala azul para um canto perto da zona de triagem. Os movimentos eram apressados, olhares por cima do ombro, passos nervosos, mãos a tremer enquanto posicionava a mala exatamente onde se confundiria com a multidão. Depois a figura desapareceu no meio dos passageiros. Daniel recuou o vídeo. Olhem para a maneira como ele se mexe. Não está confiante, está nervoso. Isto não é um traficante profissional. Não concordou Miguel. Isto parece pessoal. Joana trocou para a câmara da entrada do aeroporto. Cruzei o horário. A mesma figura entrou no terminal 1 hora antes. Mas vejam isto. A imagem aproximou-se. Debaixo do capuz, por um segundo, a luz revelou parte do rosto, a linha do maxilar, um osso saliente, uma forma familiar. Os olhos de Miguel estreitaram-se. Espera. Amplia esse frame. Joana digitou rapidamente. A imagem tremida ficou nítida o suficiente para todos congelarem. Era uma mulher. Fim dos 30. Traços vincados. Olhos cheios de fúria. Daniel engoliu em seco. É a Rebeca Mota, Miguel terminou num sussurro frio. É ela. A sala ficou silenciosa. Rebeca Mota, a irmã afastada de Emília, uma mulher que tinha travado batalhas judiciais pela custódia, alegando que Emília era uma mãe incapaz. Uma mulher com registros de comportamento instável. Uma mulher que, segundo o Tribunal de Família e Menores, nunca teria custódia da Lia. Joana abriu o perfil de Rebeca. Desapareceu há 6 meses. Nenhuma morada, nenhum contato. Mas foi vista em 2 cidades desde então. Daniel abanou a cabeça. Ela raptou a própria sobrinha. Miguel assentiu lentamente. Sempre foi obcecada com aquela criança. Na cabeça dela, ela achava que a Lia era dela. Uma realização arrepiante caiu sobre todos. Ela enfiou uma criança de 2 anos dentro de uma mala. Sussurrou Joana. Se o Rex não a tivesse encontrado, Miguel não a deixou terminar. Precisamos de localizar a Rebeca Mota. Agora. Ele virou-se para Rex. As orelhas do cão estavam erguidas, o corpo tenso, percebendo exatamente o que vinha aí. Rastreia o cheiro dela, ordenou Miguel. Encontra-a. Rex respondeu de imediato, levantou-se, corpo firme, cauda esticada, nariz erguido. Determinação pura. Daniel agarrou no colete tático. Vamos. Ela ainda está na cidade. Enquanto se preparavam para sair, Joana olhou uma última vez para o ecrã, para o rosto tenso e furioso de Rebeca. O que quer que a tenha levado a isto? Murmurou ela. Não vai parar sozinha. Miguel apertou a trela de Rex. E é por isso que vamos pará-la. E com isso saíram. A caçada tinha oficialmente começado. O vento frio da noite varria o parque de estacionamento do aeroporto,
trazendo consigo o cheiro desvanecido de gases de escape e viajantes apressados. Mas Rex não se distraía. O nariz estava fixo numa única coisa: Rebecca Motta. O momento em que farejou o pedaço de tecido retirado da mala, todo o seu corpo mudou. Os músculos tensionaram-se. As orelhas apontaram para até a frente. A cauda ficou rígida de concentração. Miguel ajoelhou-se ao lado de Rex. Encontra a Rex. Vai. Rex arrancou para a frente, puxando a trela com uma força surpreendente. As patas batiam rapidamente no cimento, serpenteando entre carros estacionados. Daniel e Joana seguiam-no de perto, examinando cada sombra, cada canto. Ela não pode ter ido longe, murmurou Joana. Não há registros de boleias ou táxis em nome dela. Não interessa, disse Miguel. O Rex sabe. Seguiram o cão por um piso acima, depois outro. Rex inspirava profundamente o nariz, quase a tocar no chão, movendo-se cada vez mais depressa. Até que parou. A cabeça ergueu-se num estalo. Rosnou baixo. A mão de Miguel deslizou instintivamente para a arma. O que é que sentes, rapaz? Rex virou-se bruscamente e disparou em direção a um canto escuro do parque. Ela está aqui, sibilou Daniel. Correram atrás dele. Rex travou bruscamente junto a um velho sedã, abandonado, portas fechadas, vidros embaciados por dentro. Latiu com violência uma vez, duas, e começou a arranhar a porta traseira. Miguel ergueu a voz. Rebecca Motta saia do veículo com as mãos onde as possa ver. Por um momento não houve movimento. Nenhum som. Apenas silêncio. Depois a porta traseira abriu-se lentamente. Uma mulher saiu, olhos selvagens, cabelo emaranhado. Respiração descontrolada. Rebecca Motta. O capuz caiu-lhe das costas, revelando um rosto distorcido entre raiva e medo. Fiquem atrás, gritou ela, segurando algo com as mãos trêmulas. O coração de Miguel deu um salto. Uma fotografia. Uma fotografia da Lia. Rebecca apertava-a contra o peito como se fosse ar para respirar. Ela é minha, arfou Rebecca. Ela devia ter sido minha, Rex. Rosnou e avançou um passo, protegendo Miguel. Daniel apontou a lanterna. Rebecca, mãos ao ar. Agora. Os olhos dela dispararam para a esquerda, depois para a direita, a procurar uma saída. Vocês não entendem. A Emília não a merece. Eu é que devia criá-la. Eu é que devia. A Lia quase morreu, cortou Miguel. Enfiaste-a dentro de uma mala. Ela não conseguia respirar. A expressão de Rebecca partiu-se. Os olhos tremiam. O maxilar tremeu. Eu não queria magoá-la. Só queria levá-la comigo. Ia fugir da cidade. Começar de novo. Matando-a! Gritou Joana. Rebecca congelou. Os dedos afrouxaram. E esse pequeno instante foi tudo o que Rex precisou. Ele avançou não para atacar, mas para bloquear. Plantou-se entre Rebecca e o carro, impedindo a fuga enquanto ela tentava rodar para a porta. Miguel agarrou-lhe o braço, prensando-a contra o veículo. Acabou, Rebecca. Acabou. O corpo dela desmoronou em derrota. As algemas fecharam-se nos pulsos dela. Rex recuou, olhar firme e inabalável. Tinha feito exatamente aquilo para que sempre fora treinado proteger os inocentes, travar a ameaça, terminar a perseguição. Miguel deu-lhe uma palmada forte no dorso. Bom trabalho, parceiro. Mas não sorriu. Porque a parte mais difícil ainda estava por vir, dar paz a uma mãe e devolver luz a uma criança que sobrevivera a um pesadelo. O corredor do hospital cheirava levemente a desinfetante. Mas para Emília parecia a entrada de uma capela silenciosa, sagrada, cheia de uma esperança que ela tinha medo de acreditar existir. As mãos tremiam quando avançava, guiada por uma enfermeira. Miguel e Rex seguiam alguns passos atrás, dando-lhe espaço, mas suficientemente perto para lhe oferecer força. À porta do quarto da Lia, Emília parou. Agarrou o batente com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. E ela está acordada, sussurrou.
Miguel acenou com suavidade. Tem pedido pela mãe. A respiração de Emília falhou. As lágrimas correram-lhe pelo rosto ao empurrar a porta. Lá dentro, a pequena Lia estava sentada apoiada por almofadas enrolada em mantas quentes, as faces ainda pálidas, os olhos cansados. Mas quando viu a mãe, o rosto inteiro iluminou-se. Mamã chorou a voz pequenina rachando de emoção. As pernas de Emília fraquejaram, mas ela apanhou-se a tempo e correu para a cama caindo de joelhos ao lado da filha. Envolveu-a nos braços abraçando-a tão forte quanto ousava. Meu amor, meu bebé, estou aqui. Estou aqui. Chorou nos cabelos da filha. Lia agarrou-se à mãe com uma força desesperada, punhos pequeninos apertando a blusa dela. Tu vieste. Tu vieste. Emília encheu o rosto da menina de beijos, chorando tão intensamente que mal conseguia falar. Eu nunca deixei de procurar-te. Nunca. Nem por um segundo. Atrás delas, Rex sentou-se silenciosamente observando a reunião com olhos ternos. Então Lia levantou a cabeça. Viu Rex. Um pequeno suspiro escapou-lhe. Cãozinho, murmurou estendendo-lhe uma mão minúscula. Rex levantou-se abanando a cauda uma única vez, suave e respeitoso. Aproximou-se da cama. Lia inclinou-se e envolveu-lhe o pescoço com os bracinhos. Rex baixou a cabeça com extremo cuidado, como se tivesse medo de magoá-la. Emitiu um som baixo, um rosnado suave de conforto e proteção. Emília passou a mão pelo pelo dele, os dedos a tremer. Tu salvaste-a, sussurrou. Eu devo-te tudo. Miguel ficou junto à porta, os olhos úmidos. Piscou várias vezes para afastar as lágrimas. Isto? É por isto que fazemos o que fazemos. Emília olhou para ele. Obrigada a todos vocês. Se vocês não a tivessem encontrado, se o vosso cão não tivesse percebido. Miguel abanou a cabeça. O Rex sabia. Ele nunca parou até chegar a ela. Lia aninhou-se no colo da mãe, agarrando o pelo de Rex com os dedinhos, como se não quisesse largar nem a mãe, nem o cão. Pela primeira vez desde que o pesadelo começara, Emília soltou um suspiro de puro alívio. A filha estava viva, segura, de volta à casa. Na esquadra, a sala de interrogatórios parecia mais fria do que o normal. Rebeca Mota estava sentada do outro lado da mesa metálica, mãos algemadas, olhar vazio. A fúria que antes carregava tinha se transformado em algo mais sombrio, um vazio perturbador. Miguel entrou com Joana e Daniel. Rex sentou-se lealmente ao seu lado, observando a mulher com vigilância calma. Rebeca não levantou a cabeça. Miguel pousou um dossiê na mesa. Precisamos da verdade. Toda. O maxilar dela endureceu. Permaneceu em silêncio durante longos segundos, até finalmente soltar um som trêmulo e quebrado. Era para ser simples, sussurrou. Eu só a queria. Eu queria a Lia. Joana inclinou-se para a frente. Quase a mataste ao enfiar uma criança dentro de uma mala. Ela não conseguia respirar. Rebeca estremeceu. Entrei em pânico. Eu não queria magoá-la. Pensei que se a conseguisse levar para longe, ela ia aprender a amar-me. Eu ia mantê-la em segurança. Daniel bateu com a mão na mesa. Segurança. Chamas a isso? Segurança. A voz de Rebeca quebrou. A Emília não a merece. Ela ficou com tudo. A casa, o trabalho, o bebé. Eu também mereço alguma coisa. As palavras dela revelavam mais do que qualquer prova. Não era um crime calculado. Era uma obsessão delirante alimentada por ciúmes e instabilidade emocional. Miguel abriu o dossiê. Compraste um bilhete só de ida com um nome falso. Planeava sair do país com ela. Rebeca encarou as próprias mãos. Pensei que, se ninguém a encontrasse, ninguém a tiraria de mim. E quando ouvi os agentes a aproximarem-se, entrei em pânico. Escondi-a da única forma que consegui. Ia voltar para ela mais tarde. Rex rosnou baixinho. A voz de Rebeca tremeu.
Eu não sabia que ela ia deixar de respirar. Eu não sabia. Não te importaste, cortou Joana. Essa é a verdade. O silêncio engrossou na sala. Miguel recostou-se. Se o Rex não a tivesse encontrado, ela teria morrido. Aquela menina sobreviveu porque um cão se recusou a desistir. Rebeca baixou a cabeça. Pela primeira vez compreendeu realmente as consequências do que tinha feito. Miguel levantou-se. Vais responder pelos teus crimes. Rapto perigo para a menor tentativa de homicídio. Acaba aqui. Ao saírem da sala, Rex parou um instante olhando Rebeca através do vidro. Depois voltou-se e seguiu Miguel. O seu trabalho estava feito. Mas a verdade permanecia como uma sombra. Lia tinha estado perigosamente perto de desaparecer para sempre. O sol começava a pôr-se quando Miguel e Rex regressaram ao hospital, o céu tingido de tons dourados e rosa. No quarto da Lia, o ambiente era diferente, mais quente, mais leve, preenchido por uma alegria silenciosa, em vez de medo. Lia estava sentada no colo da mãe, dedinhos entrelaçados no cabelo de Emília, enquanto soltava risadinhas suaves, um som que parecia cura. Emília levantou o olhar quando Miguel entrou. A gente? Murmurou, olhos brilhantes. Ela vai ficar bem. Os médicos dizem que vai recuperar totalmente. Rex aproximou-se da cama, a cauda a abanar suavemente. Lia estendeu os braços imediatamente. Cãozinho gritou, envolvendo o pescoço de Rex com ambos os braços. Rex aguentou o abraço com orgulho, fechando os olhos como se saboreasse o momento. Emília sorriu por entre lágrimas. Ela não largou este cão desde que acordou. Acho que ela sabe que ele a salvou. Miguel assentiu. Ele fez mais do que salvá-la. Ele recusou-se a desistir dela quando nenhum de nós sabia o que ele estava a sentir. Emília levou a mão ao bolso. Quero que fique com isto. Entregou-lhe um pequeno papel dobrado. Miguel abriu-o com cuidado. Dentro, escrito com caligrafia suave e trêmula, lia-se diz: ao cão que ele é o meu herói. O peito de Miguel apertou. Olhou para Rex sentado orgulhoso ao lado de Lia e sussurrou: ouviste, parceiro, és o herói dela. Emília inclinou-se, lágrimas cintilando. Obrigada. Por tudo. Não salvaram só a minha filha. Salvaram-me a mim também. Rex pousou a cabeça no colo de Lia como se prometesse protegê-la sempre. A câmara de uma enfermeira próxima captou a cena enternecedora, uma mãe reunida com a filha. Um cão policial corajoso de guarda. E um agente que confiou no parceiro quando mais importava. Um momento que em breve correria o mundo tocando corações por toda a parte. Miguel ficou à porta observando. Vamos para casa, Rex, murmurou. Mas quando se virou, a voz pequenina de Lia ecoou chau-chau cãozinho. Rex abanou a cauda uma última vez. Enquanto Miguel e o parceiro caminhavam pelo corredor, ele sussurrou: bom trabalho hoje? E Rex, como se entendesse cada palavra, aproximou-se ainda mais dele, leal, corajoso e para sempre um herói.